porque achou que a gente estava perturbando, ele teve um atrito com o conselheiro. Era o delegado na época, Era o seu Boa. delegado na época. Não é? E daí, então, ele partiu para o Mucambo. Do confronto. Mucambo, E não esquecer que ele foi preso aqui em Itapicuru. foi preso, antes ele foi preso. Conselheiro. Foi preso em Itapicuru, e porque inventaram que ele, mas foi uma versão falsa, que ele tinha assassinado a mãe, porque a mãe disse que a mulher dele estava traindo. E ele então assassinou a mãe. Era um boato. Foi um boato. Ele foi preso aqui e foi para o Ceará, que Xeramobim, que era a terra dele. E lá o juizado apurou e não tinha fundamento nenhum. Então liberou ele. Ele voltou para a Bahia, a pé, com os seguidores dele, sempre acompanhando. Não é? Porque ele pregava, por exemplo, a vida de Jesus Cristo, ele pregava, ele era monarquista, ele não admitia a República recente. Ele dizia que a República, como o próprio nome está dizendo, República, é o que é? É uma mulher pública, não é? É o feminino de réu, não é? Então, República é uma mulher pública. Ele não aceitava, nem nunca aceitou, nem aceitava moeda da República. Porque a República tinha sido recém-proclamada. Ele nunca aceitou. Daqui, que eu estou dizendo, foi para o Mucambo, construiu aquela capela, e daí foi para o Delê, que chamava o Crisópolis, não é? E daí, construiu lá também. Se radicou e fez aquela bela igreja. Eu estava recomendando, vieram aqui, camaradas do Rio Grande do Sul, e de Espírito Santo. Vieram daí do sertão, estavam correndo e me pediram para ver o sobrado. E eu levei. Então eu estava dizendo a ele que não deixassem de visitar, fotografando, de ir a Crisópolis e fotografar aquela a igreja de Crisópolis. Que eu considero um monumento bonito, que deve ser conservado, não pode ser, pode-se dizer, eu digo, não descaracterizar pode ser, nunca. Descaracterizar nunca. Tem uma frase lá que cala, não sei se você conhece, está escrito lá no altar, só Deus é grande. Está escrito lá. Está escrito lá. Você conhece a escritura? Vá construir a igrejinha. Tem um cruzeiro na frente e a igrejinha. Vale a pena você que gosta de dar um passeio lá, que é aqui pertinho, para você conhecer a igrejinha de Vila Rica. E de lá de Vila Rica, eu não vou contar a história do conselheiro, porque eu estou apenas mostrando que a ligação, que o Barão tinha ligação. Quando voltou do Rio, ele já estava radicado aqui. O Barão? E estava já no Sul. Né? Quem? O conselheiro já estava no Sul? Já estava no Sul. Né? Quando ele voltou do Rio de Janeiro? Quando voltou. O Barão, pressionado pelos amigos de todo o sertão, porque tinham cartas publicadas, as cartas do Barão, que aqui não tem, mas foi publicado, com cartas fornecidas por mim, por toda os chefes políticos da região, fazendo pressão sobre o prejuízo que o conselheiro estava dando à região. Porque, inclusive, os trabalhadores, os acompanhavam ele, largavam até a mão de obra, estava fazendo falta, pelo fanatismo, pela verdadeira que eles enxergavam na figura, nas pregações. Um fanatismo que teve um fruto amargo, que a gente conhece muito bem, que é a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos. Então o Barão foi, quando veio aqui, aí teve um encontro com ele no Sul. E aí conversou com ele. E procurou. O Souri, que era a antiga Natuba. Foi um encontro dele. Não foi em Itapicuru. Ele procurou manter um diálogo com o conselheiro. Ele já estava cercado de... Um homem acostumado ao diálogo, deputado. Ele procurou manter o diálogo, mostrando a ele de que, inclusive, a República é um fato consumado e que até o Papa
Leão XIII, na época, não me lembro qual é, tinha reconhecido já a República. Era um fato consumado, porque ele nunca aceitou a República. Não é? E que, tanto ele aceitasse e chegasse a uma solução. Porque o arcebispado, quando começou a ressonância dele, que foi marchando para, como se diz, o Soure, do Soure para o Bom Conselho. No Bom Conselho, Bom Conselho que era Cícero que é hoje Cícero Dantas. Bom Conselho, o vigário de lá era o padre Vicente Martins. Era uma figura, chefe político e homem de maior projeção de lá. E era a pessoa de confiança do Barão. Eu tenho uma carta publicada dele, nesse livro Carta do Barão, eu ainda vou, e voltou, mas eu vou lhe mostrar essa volume aqui, que é bem interessante. Ele faz uma carta para o Barão, que ele diz: o conselheiro passou aqui, mas mesmo que eu tivesse condições, que o conselheiro ajudou a construir o cemitério de lá também. De onde? De Bom Conselho. Bom Conselho. Ele diz: mesmo que eu tivesse condições de ir contra o conselheiro, eu não poderia mais. Porque ele já chegou aqui, usa bem essa expressão, com foros de governador. Quer dizer, já chegou com Muita gente seguindo. com um séquito, com tanta gente, que ele disse que não tinha condições mais de entrar em atrito com o conselheiro, sob pena de haver o que combinou depois, não é? Ele teve o senso de coisa de uma carta, manda dizer isso ao Barão, não é? O conselheiro era contra o casamento civil também. Era contra o casamento, porque o casamento civil, com a separação da igreja do Estado, surgiu o casamento civil. E ele nunca aceitou, como eu estou dizendo, a República. Então ele não aceitava o casamento civil, como não aceitava a moeda da República. Nunca aceitou. O conselheiro, eu estou dizendo, se fosse no tempo de hoje, hoje em dia, então resultou que muita gente acusa o Barão como se o Barão, ninguém podia evitar que chegasse. A história de conselheiro ninguém podia, o destino dele. Ninguém podia evitar, porque o povo, naquela época, não havia, como eu estou dizendo, um povo esclarecido, não havia globalização, que hoje todo mundo está sabendo. Não existia a informação globalizada que tem hoje. Que é importante hoje, né? Então, o povo acompanhava ele como uma figura, um representante, não é? Oficial, ele era uma figura, como se diz, um profeta. Um Deus acima da lei, um profeta, dos países. estava acima de tudo, né? Porque ele prometia que... Que existia um regime, existiam as leis do país. Mas ele não respeitava a moeda, cobrança de impostos, e chegou aí... Casamento civil. E chegou aí... Revolucionário. A maior atrito foi a separação da igreja, né, com o Estado, ele não aceitava. Chegou aí, ele quebrou ele tem o espírito de Che Guevara, vamos dizer assim. Ele quebrou as tábuas dos impostos. Daí, então, o assunto foi tomando maior amplitude, está entendendo? Por parte do governo. E o governo ficou, o exército pensando, inclusive, que ele estava, que o Barão, inclusive, que era monarquista, o Barão nunca deu apoio. Ele estivesse também por detrás, e outros políticos monarquistas dando apoio a ele para a volta da monarquia. É porque tinha sido recém-proclamada, tinha medo da monarquia. Então, Pedro era uma figura querida, tão querida, que saiu daqui 5 horas da manhã, para não haver reação. E foi uma cartelada militar. Foram buscar os civis, foram buscar Deodoro, estava doente, Deodoro da Fonseca, um cavalo, e levaram, porque ele era um líder do exército, para que ele proclamasse a República. Ele nem queria, pelo menos historicamente, nem queria esperar que o imperador morresse, porque ele era muito ligado ao imperador. Mas foi forçado pelo movimento, e empurraram ele como líder. E daí, então, criou-se o medo do conselheiro fosse. Ele era monarquista, mas que o movimento dele fosse um movimento que tivesse apoio
e de uma luta contra o monarquista. Criou um verdadeiro, como se diz, é medo, um verdadeiro síndrome de É medo, síndrome, realmente. medo mesmo. Síndrome do perigo, do perigo sangue, do restabelecimento do sangue derramado, da monarquia. como de fato aconteceu. Como fato da monarquia, não é? Aí surgiu o Canudos, que o sujeito disse, o exército reagiu e resultou, porque aí foram crescendo. Quanto mais ele era hostilizado, mais crescia o número de adeptos, mais chegava, mais o movimento popular em favor dele. Não é? E Tende a crescer essa questão do mártir, de ser mártir, a imprensa, tende sempre a crescer, a imprensa, né? a imprensa também aumentou o fato e criou um clima também muito grande. Como se ele fosse um revolucionário. Como se ele fosse um verdadeiro revolucionário. Ele foi um revolucionário, Foi. no sentido de coisa. Hoje, o sujeito fala, Canudos, o exército combateu, o governo combateu. Vá hoje um sujeito chegar em Itapecuru e dizer ali, não paga imposto nenhum. Para ver se o governo, aparece um líder em Itapecuru e diga, não vamos pagar mais imposto, não é? Não vamos obedecer à autoridade pública. Para ver se o governo não manda, requisita, para os professores logo foi requisitado tropa federal, para ver se não chega uma tropa federal logo para tomar Itapecuru. Verdade. É verdade. O respeito ao leão da Receita Federal Pois é. é grande. É grande. Então, o que o conselheiro fez, buliu também com o sistema monetário. Não pagar imposto é um prejuízo para o Estado. Verdade. Então, o que o Estado fez, reagiria hoje. Isso, a pessoal de Canudos... E não somente aqui, em qualquer parte do mundo. Hein? Vamos voltar para o Sobral. Que é isso? Quando estou dizendo, quando sou um contador de história. Então, o barão se estabeleceu aí e ficou aí. Daqui era o quartel-general da política dele. Quando ele não estava no Rio, ele daqui viajava a cavalo, que ele era um homem que tinha 60 e tantas fazendas. Até em Sergipe ele tinha fazenda. No Recôncavo. Riachão do Dantas é uma delas? Riachão por ali? Aí foi o irmão dele que fundou. O irmão dele fundou. O comendador Dantas. Você vai ver o retrato aí no Sobral. Mas aqui na região Nordeste ele dominou. Então ele tinha uma fazenda atrás da outra. E juntava o poder da terra com o poder político, né? Porque ele era a figura que era dono praticamente da região. Substituiu praticamente a Casa da Torre em terra, em quantidade de terra. Não vou negar que hoje não se pode ter, mas na época era comum, não só aqui na Bahia, como em todo lugar, era um latifundiário. Mas a Casa da Torre em devidas proporções. A Casa da Torre era até Maranhão. Maranhão, Piauí. Respeitadas as proporções, né? Respeitadas as proporções, ele era o maior proprietário de terra daqui da região. E como eu digo, ele montava cavalo e ia daqui para todas as fazendas, corria as fazendas, e cada lugar que ele chegava, e os seus redutos, cada lugar que ele chegava, crescia um número de pessoas que acompanhavam ele, até outros municípios, não é? Os amigos acompanhavam, por exemplo, ele chegava no Soure, não é? Na Tuba, daí os amigos acompanhavam até Pombal, os Britos, que eram parentes dele também, que acompanhavam ele, não é? Acompanhavam ele até no conselho. Isso numa época em que a informação andava no ritmo de um cavalo. Os positivos. O barão escreveu 40 e tantas mil cartas. Eu tenho a correspondência dele, não essa quantidade, mas a correspondência... Hoje a informação viaja na velocidade da luz a 297 mil quilômetros por segundo. Pois é, mas você vê que o barão se correspondia, eu não sei como ele tem. Essa correspondência dele com todo o sertão e com o rio
com Francisco Glicério, com figuras nacionais. Ele não podia nem avisar, porque não tinha meio de comunicação, né? Que ele ia para Natuba, para Bom Conselho. Não, ele chamava chegava de repente? Chamava positivo. Ele mandava o positivo e adiante. Ah, entendi. Né? Sempre levava, ele trocava cartas, porque ele estava em dia com todo o município, com todos os chefes. Ele estava em dia com o que ocorria em cada município, por causa desses positivos que iam e chegava lá, recebia a carta do chefe político e aí trazia de volta a resposta. Então ele tinha um controle de toda a região através dos chamados positivos, porque não tinha meios de comunicação. Mas mesmo assim, e ele dava assistência. Viajava quando não estava no exercício do mandato. Que estava quando não aqui, estava no Rio de Janeiro. Ele não ficava aqui só no Sobrado. Ele viajava e corria essas fazendas todas, construiu açudes em cada fazenda, aproveitou os lugares que servia de confluência da água nas trovoadas, construiu. Eu tenho um retrato de um açude ainda, construído por ele, um que eu consegui, em Santa Luz. Santa Luz, perto de Queimadas? Perto de Queimadas. Ele tinha 4 fazendas lá. E ele construiu um açude, coisa de pedra, cuja largura dá para passar um jipe em cima. Eu estive lá, porque essa fazenda foi de minha mãe. E eu ainda conheci. Será que ainda existe esse açude? Existe. Não pode derrubar, só se derrubarem de bomba. Se eu passar um dia lá, eu vou filmar. Esse açude. Esse açude, toda a água, ele fez de uma maneira que as serras vêm aqui atrás, então toda a trovoada que vinha, porque com trovoada que se enche açude. A chuva de inverno dava para juntar a água, mas quando vinham as grandes trovoadas, enchia o açude e ainda passava por cima. O açude dava para cobrir uma pessoa na parte de chute. Como era o nome dessa fazenda lá em Santa Luz? Riacho Direito. Riacho Direito. Direito. Esse é um açude. Vou ver se eu faço uma pesquisa na internet para ver se eu vejo fotos desse açude. Esse açude, essa fazenda, minha mãe deu a 2 irmãos meus. Porque minha mãe herdou fazenda de meu avô. Fazenda aqui em Jeremoabo, fazenda aqui. Mas ela, no princípio, mandava a gente lá, porque depois eu cansei de ir, dava assistência, que meus outros irmãos foram morar no Rio. E os outros também não tinham condições. Quer dizer, a vida mudou completamente. Não é? Então a gente não podia dar uma assistência, que é uma fazenda merecia, em Jeremoabo, em Santa Luz. Eu então passei uma viagem para Santa Luz, uma viagem longa. Eu ia de trem a Santa Luz do Leitão, que era da família Leitão, que era a chefia política de lá. Cada município, cada região era dividida em zonas. Né? E a família Leitão era de lá. E tinha um Leitão que era casado, tinha ligações com uma família chamada Bahia, que é da família dele, de Curta. Mas eu estou... Volta para o Sobrado. O Barão, então, viajava e construiu esse açude. Eu ainda tenho a fotografia mexida, e tem fotografia das despesas, já está bem ruim, precisava de uma pessoa. Incrível, anotava tudo. Anotava tudo. Ele tinha um caderno, que o dia que você for a Salvador, eu vou lhe mostrar, onde ele anotava todos os amigos, nascimento, casamento, morte, de toda a região aqui. Nasceu fulano de tal, a tantas horas, tanto dia, isso, aquilo, coisa. Morreu fulano de tal, lá em Jeremoabo, e às tantas horas, coisa. Nasceu lá em Euclides da Cunha, fulano de tal, coisa. As horas, o dia, tudo anotado. Salvador, me procura lá em casa. Incrível. Que eu vou mostrar esse caderno, que está guardado, encadernado. Esse arquivo, até um amigo meu do Arquivo Nacional microfilmou, e está a cópia lá desse caderno no Arquivo Nacional, está entendendo? Para não se perder. Mas eu quero trazer para aqui, se Deus me der a sina de conseguir fazer aqui, até chegar aqui. E
Então, é o que eu quero dizer, que ele dava assistência política toda a região, vigiando e andando a cavalo. Sabia, inclusive, através de cartas, que eu tenho umas cartas dele que ficaram quase... Ele escreveu, no período de quanto eu tenho escrito, só lhe mostrando, 44 mil cartas. 44 mil cartas. Então, dessas cartas sobraram muitas. E na época de Canudos ele relatava tudo. Relatava. Essas cartas são publicadas. As cartas de Canudos. Tinha um documento histórico, né? Estão publicadas. Eu lhe mostro lá em casa, quando você for. Porque eu achei que a história não deve se esconder. De fato. Porque, passados 100 anos, passado de coisa, deve-se saber o fato, o que ocorreu, mas e não deturpado. Primeiro, como você sabe... Um povo sem memória é um povo sem história, Pois né? é. A história oral e a história escrita, com a documentação. Então, essas cartas, e eu tenho cartas aqui da região toda, de Jeremoabo, de João Sá, de Antônio Lourenço, de Ferreira de Brito, o pai de Oliveira Brito, de todo esse povo está arquivado na carta. Essas cartas estavam no arquivo Clemente Mariani, mas como o arquivo de Clemente acabou, estão guardadas lá na órfã São Joaquim, até meu filho, que é o historiador, presidente do Instituto Genealógico da Bahia, conseguiu do governo agora uma casa na ladeira de São Bento, que era a Casa do Esperanto, e conseguiu incomodar toda essa casa para instalar o Instituto Genealógico, que funcionava no Instituto Histórico. Mas isso, uma salinha pequena, acanhada, sem condições, e ele vem lutando e conseguiu com o governo essa casa. E essas cartas ele quer botar lá para pesquisador, pessoas que queiram pesquisar, que vejam notícias e fatos da época, não é? Porque aqui vai ser vocês para pesquisar aqui, só depois que divulgar. Verdade. Coisa. Bom, mas aí então meu avô ficou aqui até 1903, o Barão. O Barão, até 1903. Em 1903 ele foi para uma reunião política em Bom Conselho. E lá eu acredito que fosse um infarte, porque foi uma coisa fulminante. Ele tinha tem casa lá, essa casa nós doamos. Quantos anos ele tinha na época? 66 anos, um pouco moço. 66 anos. Morreu moço. Essa casa nós doamos para a igreja. Era a casa que ele foi dele. É de junto à igreja. Lá em Cícero Dantas. Ele estava vestindo o casaco. Cícero Dantas. A casa vestindo o casaco, um paletó, 6 horas da manhã, quando subitamente caiu com um cardíaco. Eu digo, hoje em dia eu analiso, porque você sabe que a gente tem um infarto, e o infarto é fulminante, cai Verdade. na mesma hora. Verdade. Então, esse foi em 1903. E daí ele não tinha condições de coisa. Com ele tinha feito um discurso político antes, dizendo que ele tinha pedido aos filhos que se ele morresse em qualquer lugar que fosse possível, tirasse o coração dele e levasse, enterrasse lá em Bom Conselho. Tanto bem ele queria a Cícero Dantas. Não é? Coincidiu que ele foi fazer uma reunião, e nessa reunião morreu lá, faleceu. E enterrou lá. Ele está enterrado na igreja lá. Não é? Tempos depois, a Câmara, logo em 1904, pôs em homenagem a ele, mudou o nome de Bom Conselho para Cícero Dantas, devido ao relacionamento dele com, a ligação dele com a região. Não é? Depois de meu avô, então, meu avô tinha 2 filhos. Tio Antônio foi deputado também, e morreu cedo. E meu avô, então, dividiram as fazendas, meu avô ficou com o sertão, tio Antônio ficou com uma fazenda também do sertão, e ficou com a fazenda que o barão tinha no Recôncavo, que foi da baronesa, que era o Regalo Engenho também. E o barão ficou aqui com o comiciado, meu avô ficou com o comiciado. Então meu avô passou a residir e a administrar o comiciado até a sua morte. Daí ele trazia minha avó
passava tempos aqui, os filhos foram criados aqui até ir para o colégio, não é? E nós todos, até eu, ainda alcancei meu avô, ainda ficava com ele, ele morreu em 40, e eu ainda ficava, ainda peguei, ainda tive a vivência dele. Meu avô tinha um grande amor a isso aqui e a Itapecuru. Basta dizer que ele nasceu, por acaso, no Rio de Janeiro. Por acaso. Porque o Barão estava como deputado, e os deputados naquela época não pegavam avião, não tinha para trabalhar todos os dias, não. Lá a Câmara levava 6 meses funcionando e tinha um recesso para que os deputados viessem às suas terras. E naquele tempo vinha de navio, porque não tinha avião. Então o barão levou a baronesa, porque passava 6 meses lá, e a baronesa grávida, e meu avô nasceu lá. No Rio de Janeiro. Meu avô não admitia que ele era dizia que ele nasceu fluminense. Que ele nasceu em Itapecuru. Ele fazia questão de dizer, quando perguntava onde é que você nasceu em Itapecuru. Porque ele tinha as raízes de ligação com Itapecuru. Aqui viveu até 1940, porque ele foi deputado desde 1901, e deputado estadual, depois deputado federal. Depois houve uma cisão, não sei se eu devo chegar a essas minúcias, houve uma cisão política na Bahia entre o governo de Severino Vieira, que era chefe político da Bahia, e Zé Marcelino, que era o governador. Todos dois tinham um prestígio muito grande. Severino chefiava uma ala política, o severinismo, que eu ainda alcancei gente que era severinista, Tobaldino Gonzaga, ele deixou, como tinha o comunismo, como tinha os carlistas, então tinha o severinismo. Severino foi ministro da aviação e governou a Bahia. E meu avô era severinista. Severinista por amizade, porque o Severino havia uma amizade de família grande com o sogro dele. E Zé Marcelino lançou um candidato, que foi Araújo Pinho, que era primo de meu avô, por Santo Amaro, pela baronesa. E do outro lado, Severino lançou Inácio Tosta, candidato. E você sabe, houve uma luta política e meu avô não podia se separar de Severino por amizade. Naquele tempo tinha fidelidade e amizade, que hoje não existe. É verdade. Então ele ficou debaixo e o irmão, ele justificou a Araújo Pinho, que ele, por aquelas ligações de família, apesar dele ser primo dele, não podia apoiar ele. Então meu tio Totônio, o outro filho, apoiou o Araújo Pinho e meu avô ficou debaixo, como se diz. E tio Antônio passou a ser o deputado eleito pela região, por causa do governo de Araújo Pinho. Tio Antônio, depois Araújo Pinho saiu do governo, meu avô voltou à política. E daí ele passou a apoiar a Seabra, não é? Antônio Muniz, e caiu o Coscalmon, Vital Soares, que foi o último governador da Bahia, e foi senador, foi deputado, foi senador no governo de Vital Soares, 4 anos de Coscalmon, porque naquele tempo tinha o Senado na Bahia, Senado e Câmara. Senado era aqueles mais velhos, aqueles que tinham mais prestígio, e a Câmara era mais abaixo, não é? Aí, então, rapidinho, você tem esse livro? Tenho. Você já tem, né? Bom, então... Autografado por você. Ah, ótimo. Já tem esse livro. Beleza. De autoria de André Dantas. Então, meu avô chegou aqui e viu a Revolução de 30. Viu a Revolução de 30, meu avô, sempre aqui no Campo Ciatá, quando ele não estava aqui, ele botava aqui como administrador pessoas para tomar conta. Porque o Campo Ciatá tinha mais de quase 100 moradores.
Eu tenho os mapas daqui de 1890 e tanto, de pagamento, as folhas de pagamento, até 1940, guardados. E vejo o nome de todos os moradores antigos e o pagamento, os dias de semana e os dias de pagamento que era feito. Então aqui era uma espécie de uma